Olá! Quem são essas pessoas que vão se identificar hoje? Entrar nessa conexão dessa energia, nessa egrégora de cura. Quem são essas pessoas que desejam se identificar, se libertar, se proteger? O que está atormentando a sua vida? Vamos aguardando. Olá, Rafa. Hoje é um dia de muita energia, muita consciência. Temos muitas coisas. Temos no final também alguns movimentos sistêmicos de cura. Hoje a gente vai falar sobre os obsessores, né? Pode ser pessoas vivas, pode ser pessoas que já partiram, mas por algum motivo a gente está conectado com essas pessoas e que precisamos identificar para nos libertar. Precisamos aceitar algumas coisas, entender. Então é isso que a gente vai fazer hoje. O que são obsessores mortos? São almas desencarnadas ou pessoas que partiram, né, com a intenção ou não, acabam influenciando nós no dia a dia. Ou seja, a nossa vida física, trazendo situações desconfortáveis para o nosso dia a dia. É muito importante ter cuidado, pois eles podem influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas e até na nossa saúde. Então, tem uma questão que fala no livro, né? No livro dos Espíritos, que os mentores falaram para Allan Kardec, que diz que nossa alma, né, é um espírito que pensa. E não podemos ignorar os nossos pensamentos, pois eles ocorrem em todo o tempo. E sobre esse assunto, frequentemente bastante contraditório. Então, nesse conjunto, sempre, né, as pessoas, nós, vós, e isso é que nos deixa as incertezas, né, diante do que combate nosso dia a dia. Mas o que são obsessores vivos? O que são essas pessoas que nos atrapalham no nosso dia a dia? Né, o que é isso? Então, são pessoas que ainda vivas com seus corpos no mundo material, mas que agem de maneira análoga ou um mecanismo de ação dos espíritos obsessores desencarnados. Esses obsessores vivos são pessoas altamente tóxicas que deixam um rastro de destruição em nossas vidas, né? Ou às vezes acabam o quê? Pegam as vítimas, né? Que somos nós, ou pessoas, ou nós mesmos, às vezes acabamos fazendo algumas coisas para as pessoas que prejudicam essas pessoas. Mas como saber se a gente está ajudando ou prejudicando alguém? Né? Ou como saber se alguém está nos prejudicando? Então, esse tipo de obsessor, que pode ser uma pessoa, é o pior, né, do que ser alguém morta. É pior do que ter alguém, um espírito que está nos incomodando. Pois pode atuar tanto no mundo espiritual como no plano físico, manipulando a vida nossas, né, em todos os níveis. Quem nunca se identificou com pessoas que, por ódio ou apego excessivo, né, ou por algum vínculo familiar, ou porque agem por um suposto amor e acaba nos prejudicando no dia a dia? Quem são essas pessoas que vivem, né, com a gente, que pode ser um marido, pode ser a esposa, pode ser um amigo, até a mãe ou pai, né, ou um colega? Quem são essas pessoas que, por ódio, agem de forma agressiva? Né? Uma pessoa pode odiar tanto alguém que passa a assombrar essa pessoa, tanto espiritual quanto fisicamente.
perseguindo ela em seus sonhos ou em seu dia a dia. Então, no dia a dia, quantas vezes a gente é perseguido por alguém e a gente não entende por que essa perseguição? Então, como saber identificar tudo isso? Outras pessoas podem estar tão apegadas a alguém que fazem tudo para manipular essa pessoa. Pode ser por carência, né? Pode ser por uma situação que acaba se encontrando e se mantendo sempre por perto para que consigam satisfazer as suas necessidades através da sua vítima ou através da pessoa que tem o entendimento que ama essa pessoa, mas no fundo está prejudicando. Como seria olhar para tudo isso? Oi, Grazi. Oi, Elisa. Bom ver vocês aqui. Então, existe muitas pessoas no nosso dia a dia que travam a nossa vida, né? E em todos os sentidos. Isso é bastante comum em relações familiares, que nem estava comentando acima, né? Amizades, relacionamentos amorosos, onde uma pessoa muito carente não desgruda dos seus afetos. Existe também pessoas, né, que agem por um suposto amor doentio, acreditando que precisam manipular as suas vítimas ou as pessoas próximas para protegê-las das diversas ameaças do mundo. Quem não tem pessoas parecidas ao seu lado, né? Às vezes as pessoas acham que está nos protegendo e está nos prejudicando. Então, como seria entender tudo isso e ver se essas pessoas estão nos ajudando mesmo ou não? Isso é muito comum às vezes em mãe e pai, né? Extremamente protetores e outras pessoas que não suportam ver seus amados seguirem a sua própria vida. Às vezes seguram as pessoas, né? Seguram a pessoa perto, sempre perto ali, querendo proteger e tá só prejudicando. Então, nesses casos, né? Esses casos de pessoas que perseguem, enfim, o que elas fazem? Elas fazem chantagens emocionais. Elas usam mentiras sobre doenças, né? Dizendo que não tá bem, alguma coisa parecida. Elas usam o dinheiro, né, ou o poder para manipulá-las. Em outros assuntos pode até prender essa pessoa, né, prender para que ela esteja sempre perto. Então, o que é chantagem emocional? É uma forma de manipulação psicológica onde o tom de ameaça se faz bastante presente, né? Tem a Susan Fortin, ela diz que o chantagista torna quase impossível perceber como ele está nos manipulando, porque cria uma névoa espessa de medo, obrigação e culpa. Quantas vezes a gente não está se sentindo obrigado a fazer alguma coisa, ou a pessoa está falando alguma coisa que a gente se sente culpada por aquilo que a pessoa fez e nem foi nós que fizemos. E isso faz o quê? Com que obscurece as nossas ações. Se você pensa que apenas pessoas muito ingênuas podem cair em chantagens emocionais, está totalmente enganado, porque até as pessoas mais inteligentes acabam caindo em manipulações. Então, quais são os tipos de chantagens emocionais? Ameaça e punição é uma delas. É o tipo de abuso psicológico mais evidente, pois a pessoa deixa claro que é capaz de prejudicar a vítima se ela não ceder às suas vontades. Então, quem que não se sentiu pressionado por alguma coisa e se sente ameaçado por essa pessoa que ela quer que você faça as vontades, os desejos delas e não os seus? A punição pode envolver um dano material, físico ou ativo, mas também pode se anunciar por meio de tratamento silencioso ou comportamento agressivo, quando a vítima não faz exatamente o que o manipulador deseja. Então, você se identifica como um manipulador ou às vezes se identifica como um agressor, né? Ou como sendo vítima. Como seria identificar tudo isso? O segundo tema, ameaça de autopunição. A pessoa se vale, né, ou se preocupa com o outro, afirmando que causará mal a si próprio caso suas exigências não são ou sejam atendidas.
Essas ameaças podem envolver comportamento de risco, como dirigir embriagado, dormir na rua, parar um tratamento médico ou abandonar o emprego. Então, às vezes, as pessoas fazem o quê? Se ameaçam que elas vão se suicidar se você não fizer as coisas delas. Elas falam que vão se autopunir, né? E isso acaba o quê? Coagindo a pessoa de agir da forma legal, da forma que ela é, do ser que ela é. E fica se sentindo punida. Oi, Eliane. Ou Maldinês. Tem a Cris também. Sejam bem-vindas. Mais um dos manipuladores, que ele agem como vitimização. São pessoas que não aceitam como respostas e podem se fazer de coitados para obter comoção. A principal tática é transferir culpa, de modo que o sofrimento e o fim dele parece de total responsabilidade do outro. Existe também a pessoa que recompensa condicionada. O que é isso? Manipuladores podem prometer, né, recompensas e agrados desde que suas necessidades sejam atendidas. Quem nunca teve disso, né? Desde a infância a gente tem pessoas, pode ser irmãos, amigos, colegas, enfim, que fazem essa manipulação. Esse tipo de pressão psicológica é talvez a mais perigosa, pois muitas vezes soa como uma oferta e troca de gentilezas. No relacionamento íntimo, por exemplo, a pessoa pode afirmar que irá mudar a partir da flexibilidade do outro, porém, quando o manipulador é cobrado em relação à sua promessa, impõe novas condições à mudança. Então, quem não teve um amigo que às vezes diz, eu só vou fazer tal coisa se você fizer tal coisa para mim? Então, todos esses tipos são ataques de espíritos obsessores vivos. São pessoas que estão no nosso dia a dia, que estão nos atrapalhando no nosso dia a dia, estão nos incomodando. O mecanismo dos espíritos obsessores, que são as pessoas às vezes do nosso lado, né, é muito mais variado do que o mecanismo de obsessores ou pessoas que já partiram. Pois o ser humano, enquanto criatura dotada de corpo físico, tem muito mais possibilidade de agir na vida de suas vítimas do que a pessoa que já partiu. Então existe o ataque físico. O que é ataque físico, né? São pessoas, né, que é ao nosso lado, ou alguém próximo, que podem chegar às vias de fato e manter sua influência sobre suas vítimas utilizando a violência física. Nesse caso, pode se enquadrar em pais que espancam seus filhos, maridos que espancam a sua esposa, ou ao contrário, a sua esposa que espanca seu marido, né? Ou pessoas que mantêm outras em cárceres privados e outras, né? Que acabam o quê? Querendo ou fazendo com que essas pessoas fiquem presas a elas. Existe o ataque social. O que é o ataque social? É um obsessor vivo que pode atuar na esfera social, manipulando pessoas próximas de suas vítimas. Pode ser familiares, colegas de trabalho, vizinhos e até mesmo populações inteiras como forma de atacar o objeto, né, ou a pessoa e destruir a sua vida. O que isso quer dizer? São pessoas que falam maldade, que inventam histórias, que inventam situações que não são verdades e largam para o mundo prejudicando as pessoas. Também existe colegas de trabalho que espalham mentiras sobre essas pessoas. Também existe pessoas tirando a paz, né, com suas intrigas e amarrações. Pois esse é um obsessor vivo. E precisa ser identificado para a gente o quê? Olhar, aceitar, né? Porque não existe excluir pessoas da nossa vida, mas sim aceitar para se libertar. Além disso, existem diversos exemplos de pessoas atualmente na esfera social, inclusive aqueles que manipulam, né? E colocam toda a família contra essa pessoa. Então, às vezes, a mentira é tão grande e inventada que os nossos próprios familiares acreditam nisso e levam como verdade, né? Então a gente, além de explicar coisas que não fez, acaba tendo uma situação que só o tempo vai dizer. Também existem ataques emocionais, né, de pessoas vivas, que são ataques
e que consiste em jogos emocionais, são joguinhos altamente nocivos e elaborados, que podem destruir a autoestima de uma pessoa. Dessa forma, consegue manipular e destruir todos os sentidos, tirando a autoestima, ataca com o medo, culpando, fazendo com que essa pessoa tenha vergonha da vida dela, né? Então, como seria se olhar para tudo isso e levar isso para a vida, se conhecendo cada vez mais, né? Se empoderando cada vez mais, tendo autoconhecimento para entender e decifrar cada coisa que acontece na vida. Existem os ataques espirituais também, né? Que são os seres humanos, né? Interligados no plano espiritual, porque a gente é interligado, mas que esse contato com os encarnados, como desencarnados, variam somente no estado de consciência e vibração espiritual. Então, ele consegue atingir espiritualmente a sua vítima e consegue se sintonizar com ela. Então, quantas vezes, às vezes, você foi dormir e sonha todos os dias com essa pessoa, porque ela acaba entrando até no seu sonho. Nesses casos, é tão comum sonhar à noite, né? E estar sempre pensando em uma pessoa específica. Ter pesadelos, sonhos, até sonhos eróticos, às vezes, com essa pessoa, que atrapalha o sono, que ataca durante o sono, gerando repercussões no plano espiritual. Então, é muito comum também ter disso, né? Pessoas que entram no teu sonho, no teu dia a dia, você passa na rua e vê a pessoa do teu lado e diz assim, nossa, eu vejo, essa pessoa está me seguindo e ela nem está ali do teu lado. Porque ela acabou criando essa sintonia de tanto que a pessoa pensa e você quer lhe prejudicar, você vê ela em todo lugar. E isso é uma sensação horrível, é uma sensação assim, ó, destrutiva para a vida da gente, porque a gente sempre está achando que está sendo atacado por alguém. Essa ação de espíritos durante o sono é muito mais forte. Assim podemos ver que os obsessores vivos são um perigo muito maior do que os espíritos obsessores desencarnados, pois eles possuem muitas formas de atacar suas vítimas no plano espiritual e no plano físico. Como se defender contra espíritos obsessores vivos. Eu mesmo já tive vários casos no passado, até não ter o autoconhecimento, até não buscar as terapias, até não entender todo esse seu processo de evolução. Então, tinha ataques energéticos de pessoas físicas que entravam no meu sonho, entravam onde qualquer lugar que eu fosse, elas estavam ali do lado. E eu tinha que estar sempre fugindo. A sensação que tinha era de fugir, por medo, se sentindo ameaçada, atacada. Então, como seria, né, olhar para tudo isso, se libertar, se conhecer, se empoderar, para sair desse processo, né, sair dessa angústia, desse medo, sair da vista dessas pessoas, né, porque tu até pode ser alvo para essas pessoas, mas não fique no alvo, se proteja. Então, uma das melhores maneiras de se proteger e se libertar das ações desses espíritos ou dessas pessoas vivas, né, é estar ciente das ações delas. A partir desse conhecimento, a gente pode trabalhar com cada uma das esferas, atuando dessa pessoa nociva e podendo proteger de cada uma delas. Então, se o problema for o ataque físico de uma pessoa, procure ajuda policial. Se o problema for social, procure acionar todos os meios cabíveis, tentando reparar os danos. Se o problema for emocional, procure ajuda especializada com psicológicos, com terapeutas, médicos ou até psiquiatras. Agora, se o problema for espiritual, procure desenvolver sua espiritualidade, se fortalecer espiritualmente e desenvolver suas capacidades espirituais latentes. Então, às vezes, o quê? A gente tem coisas que a gente aciona por a coisa que a gente viveu, seja nessa vida ou em vidas passadas. Então, vem alguém cobrar algo de nós que a gente não entende o porquê que está carregando isso. Ou, às vezes, tem pessoas que vêm realmente, que não são pessoas que a gente teve nessa vida ou em outra vida, que estão ali do nosso lado e que estão nos prejudicando. Então, precisamos manter bons pensamentos diários,
palavras boas, ações diárias, fazer orações constantes, né? Praticar meditação. E apesar de todas essas dicas, a mais importante é a seguinte: tenha coragem, pois as pessoas só agem aonde possuem portas abertas para agir. Se você não der brecha, elas não agem. Então se proteja no dia a dia, diariamente. Faça essa proteção. Oi, Vivi. Oi, Ruth. A Ju, a Indiana. Que bom ver vocês aqui. Lembrando que no final a gente tem um movimento de constelação na água para se libertar de tudo isso. Então, às vezes é necessário ter a coragem, né, de fazer o que é preciso para assumir o controle da própria vida e ter a liberdade espiritual e pessoal, incluindo se livrar de amizades e relacionamentos nocivos. Então, às vezes, quando identificamos, vai ser preciso, né, ir se libertando e se livrando aos pouquinhos. Além disso, cuidar da própria vibração espiritual e procurar atrair energias positivas e promover uma limpeza psíquica são ótimas formas de afastar obsessores ou pessoas vivas ou até pessoas que já partiram, desencarnadas. Então eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um movimento sistêmico. Eu vou pedir para vocês pegarem um papelzinho assim, ó, um papelzinho pequenininho, para colocar o nome de vocês e uma bacia com água. Eu já separei aqui, ó, uma bacia pequenininha com água. A gente vai botar aqui na água, vou botar aqui do ladinho. E daí nos papelzinhos vocês vão identificar se vocês têm obsessores ou não. Então, se vocês querem pegar já um papel, dou um minutinho para vocês pegarem. E a gente vai escrever no papelzinho. Vou escrever meu nome, Mônica, que é o papel de movimento, né, com meu nome. Vou pôr dentro da água, tá? Na bacia aqui do ladinho. Então, vou pedir para vocês fazerem também esse movimento, que daí vocês também vão se identificar se tem alguém ou algo que esteja atrapalhando a vida de vocês. Lembrando aqui, tá? Que não podemos excluir, não podemos desprezar, não podemos desconsiderar, não podemos negar o que vivemos, porque isso é um ato gravíssimo e ressoa atingindo os nossos campos e todos os campos envolvidos de forma inexorável e trágica. E acabamos o quê? Carregando todas essas pessoas, esses obsessores, para sempre junto com a gente. Então, quando entendemos que a gente não precisa excluir e sim aceitar, reconhecer para se libertar, esse é o movimento de cura. De outro papel, a gente vai colocar os seres divinos de luz, que são os nossos protetores, nossos guias mentais, né? Nosso anjo, né? O quem você acredita, o seu santo, enfim. Coloca o nome dele no outro papel para colocar dentro da água. Vou colocar mais um. Então, lembrando que é o seu nome dentro da água, os seres divinos de luz. Agora você vai botar um representando um obsessor que já partiu, alguém que já, mesmo que você não saiba quem, você vai pôr na água, que daí você vai identificar se é ele que está do seu lado lhe atrapalhando ou se é uma outra pessoa. Oi, Mari, eu não entendi a sua pergunta. Se quiser perguntar de novo. Vou colocar, então, o obsessor que já partiu. A gente está fazendo um movimento de constelação na água, Mari, para identificar quem são os obsessores que estão nos prejudicando por algum motivo, seja vivo ou que já partiu. E daí a gente coloca, repete por favor, tá? Então, o que a gente tá fazendo aqui? Que é o que? A gente vai
colocar na água um papel com o seu nome, um papel com os seres divinos de luz, que são os seus protetores, seus guias espirituais, um papel representando um obsessor ou que você não sabe, ou não identifica, ou não tem o conhecimento que já partiu, né? Pode ser até um obsessor nosso mesmo, que a gente está trazendo às vezes de uma outra vida. Um representante que é um obsessor vivo, né? Que é uma pessoa que está na vida, pode ser o que você já sabe, que é alguém identificando aquilo que a gente falou no movimento anterior, né? Que falou quem são as pessoas que estão te prejudicando. Você pode botar o nome dessa pessoa na água, ou pode colocar só simplesmente um papel representando alguém que você não sabe quem. Ou se lembrou do nome da pessoa, colocar o nome da pessoa. E a gente vai colocar todos os papelzinhos na água e deixar a água se movimentar sozinha. Vou abaixar aqui para você ver. Ó, estão todos dentro da água, ó. Eu coloquei o meu nome, o obsessor vivo, o obsessor que já partiu e os seres divinos de luz me protegendo, tá? Então, o que a água vai fazer? Ela vai levar os papelzinhos para perto, quem tá mais perto de mim me prejudicando, ó. Então, o que está aparecendo no meu movimento? Que eu tenho um obsessor vivo mais próximo a mim do que um obsessor que já partiu. Isso quer dizer o quê? Que mesmo a gente evoluindo, trabalhando, fazendo um monte de movimentos, fazendo constelação familiar, fazendo regressões, a gente sempre tem coisas para ser curadas. E elas vão aparecendo conforme a gente vai tendo consciências novas. Quando a gente tem uma consciência, a gente vai se libertando para a vida, vai se libertando por esse autoconhecimento, vai soltando muitas pessoas. Então não tenha medo de soltar pessoas, não tenha medo de, às vezes alguém partiu, não fique se culpando, se julgando por algo que já se foi. Lembre-se que quando a gente olha com amor e carinho, né? Quando a gente olha com amor e carinho para tudo, aceita tudo como foi, a gente se liberta. Então vou mostrar. Oi, Salete. Oi, Miguel. Olha que legal, umas pessoas entrando. Oi, Júnior. Então, olha o meu aqui, ó. Vou mostrar de novo, ó. Olha como é que ficou o meu na água, o meu movimento. Lembrando que daí vocês veem cada um de vocês. Olha a consciência que foi, ó. Ó, obsessores vivos, que são pessoas, estão indo, chegou aí por baixo de mim ali, ó, como se eles estão grudados na minha pessoa. E os que já partiram, os seres divinos de luz, já estão cuidando, já estão com eles, né? Então, ainda tem pessoas, né, independente da cura, da busca espiritual, ainda tenho pessoas ao meu redor que me manipulam de alguma forma, né? Vou tomando consciências que precisa ser olhada para ser libertada. Então, nesse momento, vamos fazer uma meditação, tá? Uma meditação, né? E lembrando também que a gente não deve excluir essas pessoas, porque às vezes pode ser alguém familiar muito próximo. Então, e todos os fatos e situações que vivenciamos, carregamos tudo isso com a gente. Não somos vítimas do nosso sistema familiar ou das nossas amizades, né? E tem um papel muito importante dentro da nossa família ou dentro da nossa cidade, da nossa vida, né? Do nosso trabalho. A gente tem um papel muito importante ali e precisa ser olhado com carinho. E também somos pessoas, né, que quanto mais consciência, mais vamos conciliando, vamos unindo, vamos olhando novamente, vamos considerando e incluindo para nos libertar. Então, isso não quer dizer que a gente vai concordar com a outra pessoa, com o que ela fez. Isso não quer dizer que a gente vai... como é que eu vou dizer? Que a gente precisa aceitar ou pertencer a essa pessoa, ou precisa concordar com tudo isso com ela, tá? Mas a gente precisa entender, olhar com bom carinho, aceitar, para que a gente vai para a vida com leveza, com novas escolhas, que a gente abre novas portas, com pessoas também que buscam essa evolução, com pessoas que buscam o amor, o carinho, a felicidade e que estão no nosso lado para quê?
para que nos permitam a viver relações saudáveis, para que permita que a gente se dar ou receber tenha uma troca perfeita, assim, que um dá e o outro também dá, é uma troca, uma união. Então é para isso que precisa ser aceito o que está incomodando, para que a gente vai para o mundo leve e feliz. Olha só como é lindo o movimento, eu falando, tá? Meus seres divinos de luz se conectaram com os obsessores vivos, que eles estão aqui me olhando, me protegendo, para que eu não tenha nada me incomodando na vida. Então, olha só como é que foi, ó, obsessores que já partiram, os seres divinos de luz que estão aqui, que são meus guias, mentores, que estão para me proteger, os obsessores vivos, que pode ser pessoas por algum motivo ainda olham para mim com ira, com raiva, ou que querem me prejudicar, consciente ou inconscientemente, e eu. Depois que as pessoas que estão aqui quiserem mandar uma foto para mim, opa! Não. Depois, se alguma das pessoas quiserem mandar uma foto para mim no meu particular, ou mandar próprio dentro do Instagram por mensagem, eu mando a explicação de cada um em particular, daí, tá bom? Então, para que o novo tenha sucesso, né, o velho precisa ser honrado e respeitado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse movimento. Então, muita calma nesse momento, né? Respira profundamente, muito afeto para acolher tudo isso. Respira suavemente, profundamente. E vamos fazer um movimento com algumas falas para se libertar, tá? Todos já fizeram no papel? Querem dar uma cenadinha para mim? Se fizeram um movimento na água, se olharam para isso? Se tem alguma dúvida, quiserem me perguntar. Não? Vamos fazer meditação, então? Lembrando que depois pode mandar esse movimento para mim na água, para que eu mande o parecer para todos explicando, né, o que aconteceu com cada um. Então, vamos fazer a meditação. E vamos falar para esses obsessores, para a gente se libertarem deles. Eu vejo vocês. Eu reconheço todo e tudo e todos que um dia já passaram pela minha vida. Todos vocês fazem parte. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Cada um tem o seu lugar. Cada um, por algum motivo, eu vou acolher, aceitar e levar no meu coração. Mesmo não concordando com algumas coisas. Mesmo que por algum motivo me prejudicou no passado ou esteja ainda me prejudicando, eu vou tomando consciência, eu vou honrando tudo isso que já passei com todos vocês. Eu honro tudo e todos e todas as histórias que já foi vivida. Eu honro também a todos que passaram pelo processo de obsessor, que vocês também fazem parte. Lembrando aqui que não existe vítimas nem algoz, existe sim situações para ser olhadas e curadas. Eu honro e agradeço a vida de todos vocês que por algum motivo passaram pela minha vida. E nesse momento todos visualizam uma sala branca. E nessa sala vão chegando esses seres que passaram pelo processo de obsessor. Nesse local, cada uma dessas almas vai recebendo tudo aquilo que precisa para a sua cura, para a sua libertação e para a sua liberação. Nesse local, vai imaginando todos os seres ancestrais, todos os seres de luz, todos os guias, mentores, anjos, qualquer ser divino que esteja ali presente, que pode ajudar nessa limpeza. E fale:
Eu reverencio a cada um de vocês. E nesse momento, eu peço a sua bênção para seguir em frente, com novas escolhas. Eu me liberto e liberto cada um de vocês. Eu fico só com o que é meu e deixo com vocês o que é de cada um de vocês. E dessa maneira, cada um no seu lugar. Eu entendo e compreendo em tudo que existe uma hierarquia e eu respeito isso. Me colocando no meu lugar, nem antes, nem depois. Apenas no meu lugar, onde tudo é mais leve para mim e eu tomo a consciência da relação entre o dar e o receber. Essa troca é necessária para que se mantenha o equilíbrio. Nesse momento, eu me perdoo por todas as relações que vivi, onde não houve equilíbrio. Nesse momento, eu devolvo a origem do que é do outro e tomo de volta tudo que é meu, resgatando os meus fragmentos de alma, que posso estar ficando com alguém. Neste momento, eu perdoo todas as relações que vivi. Eu resgato os meus fragmentos de alma, que possa estar ficando com alguém ou com pessoas em qual relacionei durante a minha vida. Isso também é meu e eu também tomo de volta. Eu tomo de volta tudo que é meu. Eu tomo de volta a alegria, a felicidade, o amor, a autoestima, a perseverança, os sonhos, tudo que foi vivido de algum motivo e foi destruído, eu tomo de volta agora e para sempre. Ninguém nunca mais na vida vai fazer algo de mal para minha pessoa. Todos aqueles que eu cobrei demais por algum motivo, por favor, me perdoa. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu também me perdoo por em muitos momentos não ter me achado suficiente, de não ter me achado capaz. Eu só dei o que tinha para dar. E o outro também só me deu aquele que tinha para dar. Eu me perdoo, eu me amo e eu me aceito tal como foi. Eu me liberto de todas as crenças, de todas as programações que me impedem de não viver uma vida equilibrada e de viver relacionamentos disfuncionais e desequilibrados. Neste momento, eu cancelo e revogo e renuncio tudo isso. Eu me liberto e liberto todos os envolvidos. Eu me liberto e solto tudo que possa me afastar do equilíbrio, por mais benefícios que isso possa me trazer. Eu me coloco disponível a dar e a receber. Eu sou merecedora ou merecedor e mereço receber. Eu sou capaz de compartilhar, de trocar e assim é assim e assim será. E está feito. Então, nesse momento, respire profundamente, suavemente novamente. Veja se o corpo não está sentindo nenhuma dor, se está leve. Se sentiu mais algum peso, vai soltando tudo isso. Vai dizendo sim para tudo isso, para tudo que aconteceu, para todas as coisas boas e ruins que de alguma forma aconteceu na sua vida para se libertar. Vai dizendo eu sinto muito. Vai dizendo sim para tudo isso. E quando o corpo estiver leve, vai abrindo os seus olhos. Nesse momento, se você sentiu alguma coisa, você pode escrever esse movimento. Se você sentir que veio uma pessoa na sua mente, também escreva para olhar para isso e se libertar. Para depois voltar, de repente, na live e fazer as falas novamente, né? E a partir do momento que
O corpo ficou leve, deu uma volta a 360 graus e falam os seus nomes para sair do campo. Então fica aqui, né, um movimento de cura, fica aqui um olhar para identificar o que é bom, o que é ruim, ou às vezes até para olhar que papel eu estou aqui, né, se eu sou a vítima ou se às vezes eu sou o algoz, como olhar para isso e também se libertar, né, aceitando tudo, toda a história como foi. Também vocês podem me mandar foto, né, depois, se quiserem me mandar foto de como ficou o movimento de vocês. E eu mando o parecer depois na mensagem. Então, por hoje era isso. Deixo uma boa noite para vocês. Uma noite maravilhosa, cheia de cura, de bênção, de consciência. E até a próxima. Tchau!